Boa noite, telespectadoras, telespectadores da Rede Previdência. Estamos aqui hoje, eu e doutora Ana Isabel Jordão, eu, Ricardo Souza, e doutora Ana Isabel Jordão, para responder as várias perguntas. Este programa deveria ter acontecido já antes, né? Infelizmente, aconteceu uma sessão. Várias perguntas. Opa, peraí que o meu coisa está dando. Deveria ter acontecido já antes, né? Infelizmente, aconteceu uma sessão. Várias perguntas. Pronto. O meu computador estava dando eco. Mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, este programa deveria ter acontecido antes, mas na noite em que nós nos planejamos, aconteceu uma conjunção de situações. Doutora Ana Isabel teve a perda de um ente querido, né? Infelizmente, lá, meus pêsames, doutora, ao falecimento de um ente querido. E como eu estou fora do Brasil, né? Eu estou nesse momento em Lisboa, por conta do fuso horário, eu também tive dificuldades. Betânia, um beijo grande para você, Betânia. Que bom ter você aqui na nossa audiência. Grande advogada do estado da Bahia, grande advogada de Salvador, doutora Betânia. Bom, temos aqui Marcos Souza, José Albuquerque, Betânia Rodrigues, como eu citei, e eu estava explicando que nós tivemos os contratempos. E eu, por conta do problema do fuso horário, né, também tive muita dificuldade de participar no hotel, a conexão não estava boa, enfim. Mas a gente vai começar agora uma noite especial para responder as perguntas. Voltando na memória, para você que está chegando agora no canal e que não está entendendo muita coisa, há algumas semanas nós fizemos um debate, eu e a doutora Ana Isabel, conduzimos um debate com três grandes nomes da Previdência brasileira: Adriane Bramante, Cacá Domingos e Almir Reis. Eles falaram sobre o tema da aposentadoria dos vigilantes, sendo que foram tantas perguntas que nós, eu e a doutora Ana Isabel Jordão, decidimos fazer um programa especial de resposta às perguntas. A gente não conseguiu no programa dar conta de todas as perguntas. Então, por esse motivo, a gente marcou um novo programa, que teve problema que não aconteceu, e agora a gente está retomando. Eu não vou passar ainda a palavra para a doutora Ana Isabel Jordão, para não atrasar o programa Previdência hoje em 10 minutos, que tem agora o doutor Ney Araújo. Em 10 minutinhos ele vai dar as notícias, né, vai dar as últimas notícias sobre a Previdência. Daqui a pouquinho a gente volta para discutir o tema dos vigilantes. Até já. Ícaro, a bola está com você agora. Senhores telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência para a apresentação do Boletim de Notícias Previdenciárias em 10 minutos. Hoje, sexta-feira, 13 de maio de 2022, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, trago as manchetes das notícias previdenciárias de hoje. Superior Tribunal de Justiça autoriza revisão de aposentadorias. Supremo Tribunal Federal concede licença maternidade para homem, de 180 dias a licença maternidade. E corte de 8 milhões de benefícios de pessoas em programas sociais. Bem, no dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade em respeito aos princípios de direitos de isonomia entre os direitos dos homens e das mulheres e também da proteção integral da criança, conceder a um servidor público, pai solo,
de crianças gêmeas, fruto de fertilização artificial e barriga de aluguel, o direito à licença maternidade de 180 dias. O benefício, reconhecido por unanimidade no STF, já havia sido concedido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Entretanto, o INSS recorreu ao Supremo Tribunal Federal e tivemos essa bela decisão, que assegura, como já dito, em respeito, não é, à criança, essa licença. Isso porque, se é um pai monoparental, é evidente que a criança precisa de alguém para cuidar dos seus primeiros meses de vida. Não tendo a mãe, o pai é que substituirá, ou seja, fará as vezes de pai e mãe. Por isso mesmo, essa decisão foi acolhida com muito prazer, não é? Por haver esse avanço do direito previdenciário, respeitando as crianças que são o futuro do nosso país. Bem, para manter o pagamento a 8 milhões de beneficiários de benefícios de programas sociais, como é o caso do BPC Loas, do Auxílio Brasil, as pessoas vão ter, não é? As famílias vão ter que fazer a atualização do CAD único. A família sem atualização do CAD único, que é o cadastro geral, que informa ao governo para que tenha base na concessão dos programas sociais, há famílias que desde 2016, 2017 não têm efetuado essa atualização e vão ter que agora fazê-la, porque senão o benefício poderá ser cortado. Devido à pandemia, é que está sendo oportunizado que essas pessoas façam a atualização dos seus cadastros, porque este cadastro deve ser efetuado, no mínimo, deve ser atualizado, no mínimo, de 2 em 2 anos. Mas, como eu já disse, em respeito à pandemia da Covid, é que esse prazo, então, foi alargado. Nós temos também decidido agora, pelo Superior Tribunal de Justiça, o tema 1070, que foi tratado em sede de repetitivo. E o STJ firmou a seguinte tese. Vou ler literalmente a tese firmada pelo STJ. Após o advento da Lei 9.876, de 1999, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso de exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário de contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto remuneratório. Essa decisão possui eficácia vinculante, devendo ser seguida obrigatoriamente por todos os juízes. Essa é uma questão que já vem sendo discutida amplamente há muito tempo. Em 2019, a Lei 13.946 determinou que fossem consideradas, que fossem somadas as contribuições concomitantes, ou seja, aquelas contribuições efetuadas ao mesmo tempo. Por exemplo, para quem tem 2 empregos ou 3 empregos, que acontece muito na área de saúde, ou para quem tem uma atividade como empregado e também tem uma atividade como microempreendedor individual,
ou outra atividade autônoma, e, sendo assim, tem mais de uma contribuição. E, anteriormente, essas contribuições não eram somadas, e sim, a segunda era considerada fracionariamente, o que reduziu a aposentadoria de muitos aposentados. Você que não teve a soma das suas contribuições, teve a sua aposentadoria reduzida. E agora o STJ firmou o entendimento que essa revisão poderá ser efetuada, evidente, daquelas aposentadorias concedidas depois de 1999, mas aquelas que ainda não completaram 10 anos, porque há a chamada decadência para se fazer o requerimento de uma revisão do benefício previdenciário. Então, você que está recebendo aposentadoria há menos de 10 anos e que em algum tempo você contribuiu concomitantemente, ou seja, mais de uma contribuição ao mesmo tempo, poderá ser um dos beneficiados por essa decisão, que, em caso de repetitivo, ela segue o rito do Código de Processo Civil, ou seja, deverá ser respeitada por todos os juízes. Bem, essas foram as notícias desta sexta-feira, mas lembrando que seu canal Rede Previdência lhe presenteará hoje com a participação do Dr. Ricardo Souza e da doutora Ana Isabel Jordão, respondendo inúmeras perguntas feitas por vigilantes. Foi efetuada uma live com grandes profissionais, como a doutora Adriana Bramante, o doutor Carlos Domingos, nosso conhecido Cacá, e o doutor Almir Reis, com a participação também do doutor Ricardo Souza e da doutora Ana Isabel Jordão, e foram tantas as perguntas que eles se comprometeram, então, respondê-las posteriormente. E hoje chegou, finalmente, um dia para essas perguntas serem respondidas. Agradeço a presença de todos e convido-os para assistir daqui a pouquinho, né, agora já de imediato, essas respostas e acompanhar a partir de segunda-feira, sempre às 18 horas, esses 10 minutos de notícias previdenciárias. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Pessoa humana. A gente já tem aqui uma série de perguntas feitas pelo público, né? Tem também as perguntas que foram feitas agora no chat, eu estou acompanhando. Tem as perguntas que nós também já separamos pelas pessoas que nos perguntaram, mas deixa eu falar que o doutor Ney Araújo, né, essa genialidade, essa figura, vejam quantas informações interessantes ele traz, de segunda a sexta, Previdência hoje em 10 minutos, com notícias com essa qualidade. E na sexta-feira, compete ao genial, ao advogado, ao intelectual, ao jurista, ao artista, ao cidadão do mundo, adquirido, recém-nomeado cidadão de Pernambuco, porque ele é de origem, ele é mineiro, mas o Estado de Pernambuco lhe concedeu, a Assembleia Legislativa lhe concedeu a condição de cidadão pernambucano. Um grande abraço para a Araújo, parabéns. Também quero, Ricardo. Doutora Jordão, bem-vinda! Olá, tudo bem? Eu queria começar dizendo que eu também quero o título de cidadão pernambucano. Você sabe que esse é meu sonho há muito tempo. É meu sonho de consumo. Mas quem sabe um dia, né, eu realizo. É verdade. Doutora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Só antes eu vou pedir às pessoas curtam e compartilhem este vídeo. É muito importante para o nosso projeto. A Rede Previdência já tem mais de 1.600 vídeos produzidos, é muito conteúdo.
graças às pessoas que curtem e compartilham. Doutora, como é que está em Salvador? Como é que está a advocacia aí em Salvador? Estamos aqui, muito trabalho, muita correria, né? A gente está aí com o ano de 2022 vindo com muito movimento, né? Muita coisa sendo julgada, muita coisa sendo revista, e isso tudo traz um volume de trabalho muito grande. Estamos aqui numa correria enorme, né? Tentando garantir aí para as pessoas os seus direitos, né? Já que elas estão com seus direitos sendo violados o tempo inteiro. Então, a gente está aí para tentar ajudar as pessoas nesse encontro feliz do cidadão com o seu direito, né? Estamos nessa correria. Como diz o meu governador, aqui é correria. A sua equipe é maravilhosa, admiro muito. Igor Amado, né? Você tem a equipe de ouro. Sim, estamos aqui. Nós somos quatro advogados. Doutora Marina Sapucaia, doutor Neto Muniz, que atua mais na parte trabalhistas, né? A gente faz essa assessoria também nas questões trabalhistas, que estão super ligadas com o direito previdenciário, né? A gente tem visto, assim, a gente percebeu no caminhar a necessidade de ter algum especialista em direito do trabalho, porque muitas questões, inclusive de revisões, para conseguir uma aposentadoria melhor, a gente tinha que se socorrer lá de questões trabalhistas. Então, a gente implementou vamos dizer, esse setor no escritório, e Igor, nosso sócio já desde 2011, né? Já temos aí um caminho. A gente já pode entrar na trade do Instagram de posta uma foto de mais de 10 anos de amizade. Então... né, a gente tem aí não só 10 anos de amizade, mas de muito trabalho, né, para o cidadão, né? E muita gente tem procurado a gente questionando essa questão mesmo dos vigilantes. É um tema que não quero dizer que está na moda, mas assim, ele tá muito vivo, porque a idade e o tempo de trabalho dessas pessoas, me parece que eles está se aproximando mesmo da aposentadoria, né? Nesse momento em que a gente tem essa discussão que levou alguns anos no STJ, e agora isso é retomada essa discussão no STF, né? A gente tem tido alguns profissionais, tem nos procurado, seja para planejar, seja para decidir. Isso também tem sido um movimento muito, muito grande, Ricardo. Eu não sei como é que está, eu ia dizer aí em Recife, né? Mas você não está em Recife. Então, mas lá em Recife, como está esse movimento das pessoas preocupadas com a aposentadoria, né? Pessoas que têm nos procurado não para requerer a aposentadoria de imediato, mas para pensar no melhor momento para fazer esse pedido. Aqui tem sido um movimento muito grande nesse sentido, né? Lá também tem. Tanto que a doutora Marina tem se especializado e se concentrado mais nesses planejamentos. Muito bom. Pois é, doutora. Eu estou aqui em Lisboa. Aqui são 10 horas da noite, 10 horas e 19 minutos, né? Do dia 13 de maio, uma sexta-feira. E a minha equipe, inclusive segunda-feira, a minha equipe está a todo vapor lá em Recife, né? A turma jovem, a turma engajada, que eu já disse que são meus sucessores, hoje eu sou mais um mentor, são elas que botam a máquina para moer, Bárbara, Thaís, Tainã, que fazem a máquina girar e a máquina rodar. Segunda-feira vai ter uma reunião, eu daqui e elas de lá, né? Pelos recursos da tecnologia. Doutora, vamos começar as respostas? Você começa ou eu começo? Vamos começando aqui. O Antônio aqui, meu conterrâneo, né, aqui na região metropolitana de Salvador, na cidade de Simões Filhos, aqui perto, nos assistiu naquele momento em que a gente teve, né, uma festa pelo encontro, ainda que virtual, mas uma festa de reencontro com os colegas e também de saberes, né? Muitos saberes compartilhados. Ele diz o seguinte: pela segunda vez, gosto das palestras. Sou Antônio Tavares. E aí ele nos pergunta, Ricardo, quando o STF vai julgar o tema 1209?
Como está na moda dizer, Ricardo? Fizeram essa pergunta, né, doutora? Muitos. E aí, como está na moda dizer, essa é a pergunta de milhões, que a gente não tem uma resposta. Infelizmente, a gente não tem uma resposta. Eu não posso dar uma resposta precisa, né? Eu brincando aqui informalmente com o doutor Ricardo um pouco antes, a gente se falando informalmente, me parece que eu preciso ressuscitar a sabedoria do meu primeiro estágio, né, lá nos idos de 1998, que quando os clientes perguntavam assim para o advogado que me supervisionava no estágio, ela perguntava assim, doutor, e quanto tempo leva esse processo? Ele dizia assim, brincando, Ana, abra ali aquele armário, pega o meu turbante e os búzios, que eu vou responder a pergunta dessa senhora. Então, meu sentimento é um pouco esse. A gente está brincando, a gente está descontraindo, para falar realmente, né, tornar a coisa um pouco mais palatável. Mas, de fato, nós não podemos garantir quando isso será julgado. E se alguém disser a você que há garantias de quando isso será julgado, desconfie. Não há previsão. Que muitos colegas acreditam que não dá tempo de julgar esse ano. Sim, né? sim, Não sei. sim. Eu posso dizer o seguinte, que eu também não sei, não consigo prever, mas a maioria dos colegas avaliam que não se julga esse ano. Né? É a expectativa, né? Não é uma boa expectativa, mas é a expectativa realista. Sou eu agora, doutora? É você. Doutora, eu também, mas fique à vontade para entrar nas minhas respostas, do mesmo jeito que eu entrei na sua, viu? Eu vou dar uma olhada já em quem está perguntando aqui, no chat, e vou para uma pergunta que está lá guardada. Marcos Souza entrou logo cedinho e já fez uma pergunta. Minha vida depende do tema 1209. O importante é que eu tenho Deus em primeiro lugar. Um grande abraço. Ele mandou um abraço para a gente. Direto da capital do Ceará. Estarei ligado. Um abraço, Marcos Souza. José Albuquerque, boa tarde. Será que esse ano termina essa novela? Olha a pergunta, doutor Bebel, né? Se termina esse ano. Foi respondido para você, né, José Albuquerque? Minha querida Betânia Rodrigues falou aqui, né? E aí, meu desejo de em breve estar em Salvador, tomando um chopp com Betânia, tomando um chopp com a doutora Bebel. Carlos Antônio da Silva, os vigias têm direito à aposentadoria especial com o tema 1031 ou somente os vigilantes, se o risco é o mesmo? Eu não vejo diferença. Tá? O meu entendimento é que as condições, se forem boas para todos, para um, será bom para todos. Se for ruim para um, será ruim para todos. Agora eu vou à pergunta. Ricardo, só para complementar essa questão. Só para complementar essa questão do vigia, sabe o que é muito importante o cidadão ficar ligado, ficar bem atento no momento da expedição do PPP e na descrição da sua atividade. Como está descrita a sua atividade? Né? Aí, muitas vezes, você precisa mesmo de uma ajuda profissional para fazer uma avaliação desse PPP antes de botar esse PPP no processo administrativo. Porque se o PPP disser que a sua atividade não é a mesma atividade do vigilante, isso pode te prejudicar. Mas se ele trouxer informação sobre a sua atividade com vigia, mas descrever as mesmas atividades do vigilante, você vai estar coberto. Então, o PPP, ele não tem que ter só informação do porte ou não porte de arma. É um conjunto de coisas que nós avaliamos. Então, é importante, mesmo antes do pedido administrativo, consultar um especialista para saber se a sua documentação está ok para o pedido. Desculpa. Não, fez muito bem. E a sua pergunta já responde uma pergunta que eu ia trazer agora. Mas eu vou trazer de qualquer forma para que ele se sinta contemplado e para dar uma pincelada mais. Carlos Alberto, ele diz assim, olá, boa noite, prezados amigos da Previdência. Eu tenho 28 anos de vigilância e tenho entrada pela regra antiga. Vou ser prejudicado? Sou de Diadema, São Paulo. Pois bem, Carlos Alberto, eu vou pegar aí essas questões que a doutora Isabel já colocou e dizer assim, foco nas provas,
foco nas provas, foco num PPP bem documentado, e se você tiver uso de arma, continue dando valor à questão da arma de fogo. Do que a gente vem discutindo aqui, essa reviravolta no STF, a ideia de permanecer com o uso de arma de fogo é um aspecto importante para proteger as pessoas. Doutora Ana Isabel, é contigo. Vamos lá. O Wellington de Almeida Souza, ele nos pergunta: por que essa demora tão grande em julgar a causa da aposentadoria especial do vigilante? Wellington, na verdade, todas as questões previdenciárias, elas acabam tendo uma repercussão tão grande, são tantos segurados, né? Se a gente imaginar que o INSS, ele é o maior, a instituição contra a qual mais tem ação na Justiça Federal, né? Ele atinge todos os municípios, ele chega em todos os municípios do Brasil. Então, sempre é muita gente. Então, isso é uma coisa complexa, né? Também por essa extensão. E os processos, o nosso processo civil, o caminhar de um processo na justiça, ele tem muitas vias, né? Muitos recursos, muitas rediscussões, justamente para que se crie uma coisa em tese segura, né, que a gente chama de segurança jurídica. Então, esse é um dos motivos da demora, né? Aliado a isso, nós tivemos 2 anos aí que para a justiça foi muito complicado, foram 2 anos de pandemia mais dura, né? Então, isso atrapalhou bastante também, porque você teve uma adaptação dos juízes, dos julgadores, então tudo isso levou muito tempo, gastou-se um bom tempo para produzir essa adaptação. Então, as coisas ficaram muito paradas no ano de 2020 e até o meio do ano, mais ou menos, de 2021. Dali para frente que a coisa começou vamos dizer assim, retomar, né? Então, a gente tem esses elementos dificultadores aí em termos do tempo, né? Mas só para você ter uma ideia, aqui no nosso TRF, no estado da Bahia, que a gente está no TRF1, é diferente do de Ricardo, que é o TRF5, um recurso dura em média 4, 5, 6 anos. É bastante tempo. Um recurso, né, no Tribunal Federal. No TRF5 eu sei que é bem mais rápido. É verdade. Mas, infelizmente, é do processo mesmo, é da natureza da coisa, né? De você dar a oportunidade, que se discuta, que se não fiquem arestas a serem, né, aparadas com uma decisão que aí tira o direito de quem já tinha decidido. Por isso que a gente precisa de tempo, né? Mas eu entendo que para quem está vivendo a angústia deste momento, que é uma coisa que decide a sua vida, é muito difícil. É muito difícil aguardar. Ricardo, segue você agora. Perfeito. Paulo Carvalho Cruz, ele levanta a seguinte questão: boa noite, eu dei entrada na minha aposentadoria antes da reforma da Previdência, foi em 2017. Meu processo vai ser atingido pelo tema 1031? Paulo, eu suponho, então, que o seu processo não transitou em julgado. Tá? Se ele não transitou em julgado, sim, ele vai ser atingido pelo 1031, mas ele também pode ser atingido pelo processo, pelo julgamento do STF, pelo tema 1209. Não é? Então, Ricardo? O seu advogado. Dá o boa noite para Valmir Paulino da Silva. Boa noite, Valmir. E vou aproveitar que Marcos Souza fez uma pergunta aqui, eu vou responder e vou passar para a doutora Ana Isabel, porque se quiser complementar minhas respostas e também para dela. Marcos Souza diz assim: tenho 62 anos. Dei entrada em 2018. Então, em 2018, ele tinha o quê? Há 4 anos, né? Ele tinha 58 anos. Né? Com 21 anos de vigilante e quase 13 anos comum. Já completei quase 24 de vigilante. Provavelmente ele fez a conversão de período especial em comum. Acho, uma conta aqui de cabeça rapidinha, que ele pode ter chegado na fórmula 95, né? E ter se livrado do fator previdenciário.
Será que tenho chance? Aí eu vou reforçar o comentário da doutora Ana Isabel, Marcos. Na hora de partir, num processo antes mesmo de ir para o INSS, essa recomendação eu dou para toda pessoa que atua na área especial, em atividade de risco. Antes de ir para o INSS, já procurar o advogado ver as provas, ver a documentação. Lembre que aquilo que você entrega no INSS, depois pode virar prova contra você. Então, preparar um PPP, preparar não, né? Mas exigir que a empresa faça um PPP fiel, verdadeiro, e, consequentemente, fazer o requerimento do INSS, negando e ir para a justiça. A hora, em tese, você tem um direito muito bom. Depende das provas e, nesse momento, não confie na sorte, não espere pela sorte. Procure um advogado. Com certeza. Vai ter a doutora Bebel. Com certeza. Essa orientação aí, Ricardo, a gente também tem dado muito aqui, quando a gente tem a oportunidade de falar em palestra, em rádio, e não é fazendo reserva de mercado, não, tá, pessoal? É porque você pode ter o seu direito não conquistado por um defeito técnico que podia ter sido resolvido se você tivesse procurado alguém que sabe disso, que sabe dessa informação, que você não necessariamente tem acesso. Então, é muito importante que a coisa seja feita é melhor demorar mais de pedir, mas pedir bem pedido, do que fazer de qualquer maneira. Vamos aqui falar com José Dilson Gonçalves. Bom dia, sou José de São Paulo, vigilante. Quero parabenizar pelo brilhante trabalho de vocês. Gostaria de saber a respeito do meu processo, que já dura 4 anos na Justiça, e a última movimentação foi que decorrido o prazo do INSS, foi decorrido o prazo do INSS. O que quer dizer, por favor, obrigado a todos. Olha, deve ter havido alguma movimentação, não sei se implantação de benefício, alguma coisa para que o INSS tomasse ciência, que o INSS ficasse sabendo daquele ato que aconteceu no processo e o tempo para ele dizer alguma coisa, se bom, se ruim, se concorda, se não concorda, já passou. Seria mais ou menos isso. Aqui o mais importante, José, é que você realmente procure seu advogado, porque, assim, em tese, em abstrato, é muito difícil da gente dar uma orientação melhor. Mas aí vale aqui a pergunta, muito, muito legal, a pergunta de Luiz Ventura, que está aqui conosco. Boa noite, eu sou Luiz Ventura. Meu processo, o juiz já deu a sentença e mandou o INSS implantar o benefício, mas o INSS entrou com contrarrazão no meu processo. Vai ficar suspenso ou não? Olha só, aqui nós temos 2 em 1. Primeira pergunta. O juiz mandou implantar o benefício. Isso se dá através de uma estratégia processual que se chama antecipação da tutela. O juiz manda, antes de terminar o julgamento do seu processo, que o INSS comece a pagar o seu benefício, que você vai receber no mês a mês. Todo mês você vai ficar recebendo ali aquele benefício. E isso vamos dizer assim, é uma parte já do seu processo sendo pago. Ou seja, você vai começar a receber ali para não ficar sem receber nada. Isso tem consequências. Você pode ter que sair do seu trabalho se o seu benefício foi todo especial. Você não vai mais poder ficar exposto ao agente nocivo. Então, tem algumas questões que você precisa avaliar sobre essa implantação do benefício. O INSS apresentou uma contrarrazão. O seu advogado recorreu, porque para o INSS apresentar uma contrarrazão, o seu advogado precisa ter recorrido. E aí não está aqui muito claro para mim. De qualquer forma, ou se o INSS quem recorreu e não o seu advogado, em regra, quase todos os juízes, né, na questão previdenciária, eles não suspendem esse efeito da liminar, tá? Da antecipação da tutela. Eles fazem o processo ir para julgamento na segunda instância, no tribunal, e a pessoa fica recebendo até que esse julgamento seja concluído. No caso, o tema 1209 do STF, até que seja decidido os finalmente, como a gente diz no popular, você ficará recebendo o seu benefício. Temos ainda que fazer um alerta. Decisão desta semana, de quarta-feira, do STJ, Ricardo.
ótimo momento para a gente comentar aqui qual foi a decisão. Se essa decisão de concessão para os vigilantes for revista no âmbito do STF, talvez o Luiz, com a sua antecipação de tutela, seja obrigado a devolver as parcelas que ele recebeu a título de aposentadoria. Né? É uma decisão aí que a gente acha um absurdo, né? Porque a pessoa está recebendo ali de boa fé, mas é como a justiça tem atuado. Infelizmente, a gente precisa também alertar ao cidadão desse risco, porque ele não pode receber achando que ele nunca vai ser cobrado, e isso pode ter uma consequência muito ruim também para o cidadão lá na frente, né? Ele quem precisa avaliar se ele vai correr esse risco ou não, né? E não necessariamente o advogado, ou só o advogado. Ele vai, junto com o advogado dele, decidir qual é a melhor situação. Segue daí, Ricardo. Carlos Martins, excelente live. Estou com o meu processo desde 2019. Tenho 29 anos como vigilante, tenho 2 PPPs de empresas ativas. Desculpa, não era esse não, eu tenho um acima. Niceu Pereira da Silva. Eu gostaria de... eu dei entrada na minha aposentadoria em 2018, na época, quando eu dei entrada, eu já tinha 13 anos de metalurgia, mais 24 de entrada com uma aposentadoria por pontos. Nessa situação que você está explicando, então, eu não vou ter problema. Exatamente, porque no caso o caso dos vigilantes não influencia o direito à tua aposentadoria por você ter uma atividade metalúrgica, Niceu. Antônio Salles está aqui no chat. Doutora Elizabeth, eu estou confuso ou você leu a pergunta de Luiz Ventura? Eu li. Perfeito. Antônio Salles pergunta: boa noite, doutores. E aí, abro para que, caso você queira responder também, doutora. Meu processo já transitou em julgado. Será que vai ser afetado com o tema 1209? Sou vigilante aqui em Araraquara, São Paulo. Bom, Adriane Bramante, acho que foi ela, na nossa live, disse que a AGU, a Procuradoria, acho que é a AGU, cogitava entrar com pedido de inconstitucionalidade para reverter coisa julgada. Mas eu te digo o seguinte, Antônio, se o teu processo era processo de arma de fogo, a probabilidade de uma reversão, ou seja, foi comprovado o uso da arma de fogo, ao menos essa é a minha opinião, a probabilidade de uma reversão é mínima. Se o seu processo foi simplesmente por um entendimento, usou tempo posterior à emenda 109, aí é a discussão que o STF está dando ênfase. Então, nesse caso, que é pouco provável, pela data que você está dizendo aí que já transitou em julgado, né? Então, o mais provável é que você esteja mais protegido a uma decisão que roube a sua coisa julgada. Infelizmente, nós já tivemos tantas decepções com o Supremo Tribunal Federal e com os tribunais que a gente nunca consegue dar a segurança total para o cliente, mas você está bem embasado, a gente pode dizer. Sim, Ricardo, essa situação de Antônio, ela traz um pouco aqui algumas questões do que o que você trouxe, né? Traz também algumas respostas para Edivaldo Prazeres. Ele diz assim: o STF vai reconhecer a aposentadoria especial dos vigilantes até novembro de 2019, que é a data da emenda. Porque eu trabalhei, ele pergunta, né? Será que eles vão reconhecer até 2019? Porque eu trabalhei 7 anos como vigilante, de 2000 até 2007. O INSS negou esse período como especial em novembro de 2019. Na verdade, o período que ele trabalhou e que ele está postulando são 7 anos antes da reforma. Então, ele estaria, né, dentro do que você falou, né, com que eu concordo plenamente, se ele provou que esses 7 anos foi armado, ele está bem mais perto de um direito a ser concretizado, né? Se não foi armado, aí a nossa grande dúvida, que a gente supõe, a gente está aqui conversando com os colegas e a gente vai chegando vai tendo essas ideias, né? São muitas
as opiniões e a gente vai chegando assim a uma opinião, vamos dizer assim, da advocacia. E o que eu percebo é que as pessoas, de fato, têm tido essa linha de pensamento. Até porque existe o PL que está no Senado, e aí que fala expressamente da periculosidade de quem está armado. Eu lembro que na nossa live, Kaká até colocou a opinião dele, que ele entende que quem não está armado é quem está mais desprotegido. Quem vive numa situação de periculosidade maior, pelo fato de não estar armado. Mas há quem diga que psicologicamente não, porque o fato de você estar armado lhe deixa numa situação de alerta, inclusive pelo risco de você, de repente, acidentar alguém, ou ocorrer algum acidente, algum disparo. É uma discussão muito profunda, né, que a gente não vai conseguir esgotar aqui nesse tempo que a gente tem, mas só trazendo para o pessoal aí o que tem sido discutido no âmbito da academia, né, das universidades, dos próprios tribunais. Vai você daí. Inclusive, eu fui metroviário, como muita gente sabe, e no começo da minha época de trabalho, teve uma época que os vigilantes eram assassinados nas estações para roubar as armas deles, né? Então, você ter uma arma, o risco também é porque você começa a ser presa. Inclusive, tem muito guarda municipal pelo país querendo trabalhar armado. Eu não sei se é um bom negócio, não. Agora, de todo jeito, a minha leitura é que, com arma ou sem arma, a estrutura de segurança, a forma como a estrutura de segurança funciona, expõe mais ou expõe menos o trabalhador. E, geralmente, é bem mais. Porque dificilmente os patrões veem seus trabalhadores como uma pessoa que podem cuidar. Geralmente eles já têm um seguro, se a pessoa for assassinada lá, paga o seguro e está tudo certo e substitui. É mais barato. O empresariado brasileiro, de forma geral, ele investe muito mais no EPI do que no EPC. O EPI é o individual, o EPC é o coletivo. E o que se tem de estudos hoje, não só na questão da periculosidade, mas em toda a questão dos riscos, né? Seja físico, químico, biológico, enfim, é que tem-se que os EPCs, aqueles que são coletivos, que é para eliminar mesmo o risco, eles são muito mais eficazes do que os EPIs. Por exemplo, no caso de auditivo, tudo que você fizer para diminuir o ruído geral vai ser mais eficaz do que botar conchinha. Né? Perfeito. Então, isso se aplica também na questão da periculosidade dentro do que você está falando. Né? As condições de trabalho que é periculosa. Né? E a gente está vendo uma escalada de violência no país, infelizmente, nesse momento, né? Que está se chamando de pós-pandêmico. A gente está vendo aí uma escalada de violência pela miséria, etc. Aqui em Salvador, os noticiários, assim, em relação a essa questão, tem aumentado assustadoramente o número de assaltos. A gente está deixando de frequentar restaurantes que sejam em rua, lojas que sejam em rua, voltando para dentro dos shopping centers, o que era um movimento que a gente tinha feito contrário, né, no momento da pandemia, para não estar dentro de ambiente fechado, mas com uma escalada violenta da violência aqui. E isso tem tudo a ver com a nossa live, né? Eu estou trazendo isso, não é aleatório, mas para dizer dessas condições de trabalho. Então, você imagina que esses restaurantes, essas lojas de rua, por exemplo, na cidade de Salvador e região metropolitana, porque a região metropolitana também está sendo afetada por essa escalada de violência, eles vão contratar pessoas para fazer segurança, correto? No momento em que a escalada de violência, as pessoas estão indo assaltar com arma. Chegam num carro, assalta todo mundo que está no restaurante, leva todos os celulares, e o segurança, às vezes um segurança na porta de um restaurante vai fazer o quê? Um vigilante, armado que seja, ele vai fazer o quê? Se vem 3, né? Então, quando você fala dessas condições do ambiente de trabalho, a gente traz essa realidade que é local, mas que eu acredito que se reproduz em muitos lugares do Brasil, né? Mas vamos continuar. Sou eu ou você? Me perdi. Eu acho que agora é minha vez. A gente vai batendo um papo, né? E aí acaba se perdendo um pouco. Carlos Martins, agora sim, Carlos. Excelente live. Estou com o meu processo desde 2019, 29 anos como vigilante. Tenho 2 PPPs em empresas ativas e 2
do sindicato, pois as duas empresas que trabalhei faliram e não consegui localizá-las. Será que vou conseguir minha especial? E que Deus dê a vitória para todos os vigilantes. Estamos muito ansiosos com toda essa situação. Carlos Martins, 58 anos, 52 anos de idade. Sou de São Paulo, capital. Muito grato. Carlos, bom, não dá para adivinhar assim, eu não estou vendo o teu PPP, né? Não sei como é que ele está, mas eu acho que o caminho é todo esse mesmo. Agora, no processo, é muito importante pedir que se nomeie um perito para periciar uma empresa semelhante, uma empresa que tenha um perfil semelhante àquelas empresas que faliram. É fundamental esse pedido, tá bom? Aproveitar, Robelândio de Souza. Boa noite, doutores. Meu nome é Robelândio, São Paulo. Minha advogada deu entrada no processo em 2018. Em 2021, foi reconhecida a especialidade, mas o INSS recorreu, agora está no STF. Fico preocupado. Roberlândio, eu vou dizer o seguinte: se o teu processo, se foi comprovada a arma de fogo, certo? A chance de se manter o seu direito é muito grande, tá? Se esse aspecto não foi comprovado e as próprias decisões, como já alertou a doutora Ana Isabel Jordão, não apenas arma de fogo, mas um risco nesse contexto do uso de arma de fogo. Se tudo isso foi comprovado, e aí as decisões falaram, o STF não vai olhar de novo as provas, né? Isso tem que estar dito no processo, tem que estar dito no acórdão que subiu para o STF sob recurso, se você está bem protegido. Caso contrário, é motivo de preocupação. Fala com a tua advogada. Doutora Isabel, vai que é tua. Vamos lá. Eu vou pegar 3 aqui, Ricardo, que são parecidas, para dar uma resposta, tá? Porque o nosso tempo está se esgotando, a gente conversa, a gente vai trazendo outros elementos, acaba que o tempo é sempre curto, porque o tema é muito palpitante. Paulo Conceição pergunta: dei entrada no meu processo antes da reforma. Como fica? Deu entrada antes da reforma, como fica o meu processo? A avaliação do seu processo vai ser feita do seu tempo até a reforma, porque existe uma coisa no direito previdenciário que se chama o tempo da atividade a que rege o processo. A lei que vai ser avaliada é a lei do tempo que você foi vigilante, ou seja, antes da reforma. Então, o que ficar decidido para depois da reforma não vai lhe atingir. Só o que for ficar decidido para antes da reforma. Davi Dantas dos Anjos. Doutores e doutoras, muito boa noite. Parabéns pelo canal. Recebo por tutela antecipada através da conversão de especial para comum. Corro o risco do INSS cassar a tutela? O INSS não pode cassar a sua tutela. Isso teria que ser pelo juiz. O juiz entender que não poderia continuar essa antecipação de tutela, o que é muito difícil da gente ver. No seu caso, não acho que seja o caminho que vai trilhar esse processo, não. Mas, em todo caso, como a gente não está vendo todo o processo, a gente não pode dar uma resposta tão definitiva. E Carlos Maia dos Santos diz: boa noite a todos da Rede Previdência. Essa é a pergunta que a gente já fez aqui, a pergunta de milhão. Qual o prazo para o STF julgar o tema 1209? E o PLC 245? Obrigado, Cláudio Maia. Mais uma vez, gente, só reforçando, a gente não pode dar prazo para o STF, nem para a tramitação de um projeto de lei. O que a gente pode falar sobre esse projeto de lei? Nós só temos até o final desse ano para essa legislatura, né? A partir do ano que vem serão outros deputados, será outra legislatura, outros senadores, ainda que mantenham-se os senadores e deputados, mas é considerado um outro período. Então, talvez seja interessante a gente atuar e trabalhar no caminhar desse PL, porque, senão, quando vira a legislatura, meio que a gente teria que começar muita coisa de novo, né? Então, é interessante também uma atuação parlamentar
né? Alguns institutos têm feito essa atuação parlamentar, que é o caso, por exemplo, do IBDP, atuando junto ao Senado para tentar, no que for possível, melhorar a redação do PLC 245. Né? O IBDP tem atuado aí bem de perto, a OAB também, o Conselho Federal da OAB, também tem atuado na produção legislativa das questões previdenciárias através da Comissão de Direito Especial, Comissão Especial de Direito Previdenciário. Vai, Ricardo. Ricardo? Ricardo, está sem áudio. Você está sem áudio. Obrigado. Minha proposta é que a gente leia agora a última pergunta e aí a gente faz a palavra final. Se for necessário, a gente faz outros encontros aqui, né? Sim. Sem prejuízo, para permitir que as pessoas sempre se mantenham informadas. Bom, eu pego a pergunta de... eu vou pegar duas perguntas. Paulo Carvalho Cruz e Marino Oliveira. Ele escreveu sou volante, mas eu acho que é vigilante. Boa tarde, às vezes um corretor, né, da pessoa. Sim. Sou vigilante do Distrito Federal, entrei com meu pedido de aposentadoria especial em abril de 2017. Vou ter que ficar esperando o tema 1031 ou ele não me atinge porque dei entrada antes da reforma. Até agora o meu processo está na Justiça Federal ainda, né? E espera julgamento. Faz mais de 4 anos e nada. E aí, Marino Oliveira, a pergunta é parecida. Bom dia. O juiz de primeira instância julgou procedente o meu pedido de aposentadoria depois de 7 meses que dei entrada na justiça. Só que o INSS recorreu para a segunda instância. E agora está na fase de recurso inominado, Juizado Especial Federal, então, né? Como o STF mandou suspender todos os processos, quanto tempo será que vai demorar ainda para o meu processo ser concluído? Bom, é muito importante, né, a gente observar que para esses processos, o seu processo está em andamento, está ok. Mas essas diretrizes que a doutora Ana Isabel e eu traçaram servem para o processo que está no STF e para o processo que está na primeira instância sem sentença ainda. Né? Então, eu achei interessante pegar dois processos em etapas diferentes para que a gente possa compreender que, nesse momento, uma coisa fundamental que você tem é procurar o seu advogado e dizer assim, doutor, como é que está a prova de arma de fogo no meu processo? Aí ele vai dizer, tá boa, aí você já fica mais animado. Ou então, tá boa e o próprio juiz já recorreu, você já aceitou, aliás, perdão, você fica mais animado ainda. Tá boa, teve sentença favorável, reconhecido, e a turma também reconheceu que você tem arma de fogo. Você vai ficar mais animado ainda. Mas é importante que você pergunte isso ao seu advogado. Se isso acontecer, como a gente vem tocando aqui nessa live bastante, você vai estar mais seguro para seguir para uma vitória definitiva. Infelizmente, o tempo de demora a gente não consegue prever, até porque eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Advogado quer processo rápido, porque geralmente o advogado ganha no final. Então, tanto você quanto seu advogado, o que mais querem é que o processo termine para que o fruto do trabalho do advogado apareça, né? E você, no caso, a sua aposentadoria. Então, vocês são irmãos, vocês são aliados nessa luta, e aí eu estou trazendo informações para você se orientar e perguntar bem ao seu advogado. Vai que é tua, doutora Bebel. Então, Ricardo, assim, só complementando, né, isso que você está falando, da questão de processos... a minha também já foi aqui, mas a minha é mais básica, tá vendo? Copo plástico. Então, olha só, eu acho muito interessante a gente fazer assim, algumas deduções aqui pelo que o pessoal tem trazido. Um fala que o processo foi julgado em 7 meses, e o outro diz que está lá desde 2017, tal. Do Distrito Federal, TRF1. Do TRF1 eu entendo. Às vezes a gente chora, né?
por conta da demora. É o maior TRF, né? A gente tem Distrito Federal, Goiás, Bahia, Minas, que ainda não saiu, todo o norte, mas Mato Grosso e ainda Maranhão e Piauí. Então, você tem muitos estados, uma demanda muito grande, os processos demoram muito no TRF1. E aqui, provavelmente, é alguém que está aí ou TRF4 ou TRF3, ou, desculpa, ou TRF5, provavelmente, que são os mais rápidos. Né? Isso tudo para dizer que, muitas vezes, até a sua localização geográfica muda o curso do seu processo, que não dá para você comparar e dizer o processo do meu vizinho já deu certo. Né? Por isso que é importante a escolha do profissional, a confiança que você tem nesse profissional que você está escolhendo, né, para tocar esse processo, que é o processo da sua vida, né? Vai determinar ali algo que é para o resto da sua vida. Então, precisa ter realmente muito cuidado. Né? É claro que aqui a gente está tentando ajudar as pessoas, esclarecer as pessoas sobre o caminhar dos processos, sobre o que diz os tribunais, a gente quer informar vocês, né? Claro que o nosso objetivo é esse, tentar ajudar vocês com informação, uma informação de qualidade, mas você precisa buscar essa informação do seu advogado para entender o seu processo, porque igual ao seu processo, só o seu processo, não existe processo igual, eles são semelhantes, mas eles não são iguais, tá? Porque a vida laboral de ninguém é idêntica, né? Então, é importante que isso fique muito claro, né? E que você, no momento de escolha do profissional que vai lidar com a sua questão, você sinta confiança naquele profissional, né? Nós temos muito bons profissionais hoje já, muita gente já especializada, né, trabalhando com muito cuidado, com muita cautela, e não à toa a gente está chegando em mais uma batalha, justamente porque temos no Brasil todo muitos profissionais brigando e lutando pelo tema 1209. É uma briga que a gente comprou junto, não estamos sozinhos, estamos todos juntos, de todas as regiões, de todos os TRFs, dos cinco TRFs, todos os advogados, né? A advocacia... Para contar uma história, lá em Pernambuco tem várias varas e tem umas varas que são muito lentas, reconhecidamente lentas. Mas até um tempo, as varas eram lentas, as poucas varas, felizmente é a minoria, mas as 3 varas eram lentas, mas davam sentença favorável. Até que, num certo momento, um trabalhador de uma determinada empresa, que aqui eu não quero fazer exposição, ficou indignado com a demora e, normalmente, o que é que o advogado diz? O advogado vai lá, fala com todo respeito, mas não entra em conflito com o juiz, infelizmente, né? Porque se em tese há uma paridade, né, na prática, infelizmente, a gente sabe que infelizmente, existem juízes que não respeitam essa paridade e trazem a coisa para o lado pessoal. O fato é que o coitado do empregado, do segurado, reclamou, não foi na corregedoria, ele reclamou na ouvidoria. Ouvidoria não é crítica, ouvidoria é só para ter informação. A ouvidoria ligou para o juiz e o juiz começou a dar sentença contrária. Foi uma situação engraçada porque teve um caso que a pessoa teve sentença favorável e dias depois um outro caso exatamente igual teve sentença contrária. E no caso de PPP é muito fácil, infelizmente. É só ele apontar, dizer que não está provado, dizer que tem uma fragilidade aqui, que tem uma fragilidade ali, forçar uma situação, né? Então, existem regras que o juiz ele não consegue pesar a mão. Mas no caso da aposentadoria especial, que é uma coisa que lida com provas, sim, né? Uma pessoa que não tem a dedicação que a maioria dos profissionais da magistratura tem, ele pode pesar contra o segurado. Por isso é preciso, eu recomendo muito ter um diálogo franco com o advogado para saber o que é que tem. Quando o processo está demorando muito, muitas vezes a pior coisa, infelizmente, é você brigar com o juiz. Com certeza.
Né? Com certeza. E a gente fala isso, né, de novo, Ricardo, não é fazendo defesa ou qualquer coisa do tipo, não. É realmente para mostrar para a nossa audiência aqui uma realidade de quem vive disso, né? De quem está nisso no dia a dia. Então, a gente está abrindo aqui para vocês essa realidade, né? Da necessidade de estratégia até nessa condução. É isso que o advogado tem. E que, às vezes, né, o cidadão que está ali tão calejado já dessa espera, já tão angustiado com essa espera, ele não consegue ter a frieza para ter a estratégia que o advogado tem, né? E como o Ricardo bem colocou, a gente é sócio, né? Na verdade, a gente acaba sendo sócio dos nossos clientes, né? Porque a maioria das vezes a gente faz um contrato de risco, né? Então, é uma espécie de sociedade. O interesse também é nosso, né? Por diversos motivos, mas também por essa questão de que seja solucionado o mais rápido possível. Mas a gente sabe que entre o desejável e o possível, a distância ainda é grande, né? Então, eu acho que uma da maior parte das perguntas que a gente teve, algumas que a gente não conseguiu nem ler, falava muito dessa questão do tempo. Quanto tempo vai levar? Será que ainda vai julgar esse ano? Né? Que existe uma resposta do desejável e a resposta do possível. E a resposta possível é não podemos dizer, não sabemos, não temos essa resposta. Né? Pessoal, eu vou dar meu boa noite aqui e passo para a doutora Ana Isabel para ela dar a palavra final. Aqui em Lisboa são 11h01, 4 horas a mais que aí. Então já está bem tarde por aqui, né? E eu preciso me despedir com a saudade imensa. Acredito que essa semana eu estou de volta ao Brasil, né? Mas deixar aqui a primeira alegria de estar fazendo parte dessa seleção maravilhosa da Rede Previdência. Muito feliz, Ana Isabel Jordão, que você aceitou o convite depois de tantos e tantos convites para você participar. Graças a Deus, a vida se organizou para que você pudesse minimamente estar nesse projeto. Uma seleção maravilhosa, Karen Jobim, Ney Araújo, Luana Rezende, André Vasconcelos e o Trio Rural, Cirlei Recheteiro, Thaís Diniz, Lisiane Querina, Tasha Publitz. Então, eu estou muito feliz com esse projeto da Reprevidência e com esse público maravilhoso que tem nos apoiado, que tem nos estimulado e com o tanto que a gente já produziu. Então, uma boa noite para todas e todos e até breve. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade, né? Como você falou, esse sonho da Rede Previdência é do tempo do Orkut e o Orkut está voltando. Então, eu entrei na hora certa. Então, mas, assim, de fato, é uma honra poder participar. Um time, assim, como você já falou aí, né? Um time incrível de pessoas tentando atualizar, se atualizando e tentando atualizar e ajudar os colegas, ajudar os segurados, né, com informação, porque a gente precisa de informação e de boa informação. E isso você encontra aqui na Rede Previdência. Boa informação, né? Isso é o que a gente precisa, né? Então, aqui ainda são 19h03, né? E um dos motivos de eu ter adiado essa minha entrega está me chamando, que é meu filho. Boa noite. Como diz o meu pai, ele começa com o mantra dele, chamando a mãe. Então... Boa noite, telespectadores. Boa noite, telespectadores. Boa noite, pessoal. E eu vejo vocês de novo na quarta-feira, tá? No Previdência em 10 minutos, às 18 horas. Hoje ainda é dia 13 de maio, tanto aqui quanto em Lisboa.